Querido Pai, que estás mais altos dos céus, louvado seja o teu nome. Vimos perante ti, bom Pai, porque queremos ouvir a tua voz. Ó Senhor, o nosso desejo é que tu dirijas a nossa vida. Nos ajudes a distinguir a esquerda da direita. Nos dês poder para seguir em frente. E, Senhor, pedimos-te que te faças presente na nossa vida e pedimos que ouçamos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, eu não queria estar... na realidade, esta é a última parte do seminário sobre o caminho para o santuário, ok? Que está a ser feito na plenária e que eu não ia apresentar porque não dava tempo, não é? Mas como o pastor teve um imprevisto e não pôde fazer aqui o seminário, então propuseram-me a fazer a mensagem de agora e esta é a conclusão final, digamos assim, do caminho para o santuário, que são 8 partes. Como vocês já compreenderam, eu estou a tentar resumir as partes principais: a justificação pela fé, a santificação e a justiça de Cristo, que vamos falar a seguir lá no plenário sobre a justiça de Cristo. No entanto, eu gosto sempre de concluir com esta parte de como ouvir a voz de Deus. Se em alguma altura tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem interromper, está bem? Se não me interromperem, eu vou falar sempre, mas estejam à vontade. Eu vou fazendo algumas perguntas para isto ser um bocadinho mais didático. Agora, vamos lá então. Então, João capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas, o que é que diz? Ouvem a minha voz. Muito bem. Eu as conheço e elas me... Então, é suposto eu ouvir a voz ou não? De acordo com este texto. Sim ou não? Sim. Diz também, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Isto é assim um bocadinho violento, não é? Então, o que é que nos está aqui a querer dizer? Que se eu pertenço a Deus, então é garantido que quê? Que eu ouça a sua voz. Eu vou fazer uma pergunta, está bem? Não é para me responderem, só para pensar. Vocês ouvem a voz de Deus? Sem ainda o estudo, sem começarmos o estudo, o que é que vocês acham? Que nós ouvimos ou não a voz de Deus? O que é que vocês acham? Sim, ok? Nós ouvimos a voz de Deus. Agora, Deus se revela de muitas formas diferentes, dependendo da situação e dependendo da mensagem. É claro que nós não somos profetas, nós não temos o prazer de Deus vir ter connosco e nos dar uma mensagem, ok, de revelação para o mundo. No entanto, nós, segundo a palavra de Deus, se pertencemos a Ele, nós devemos ouvir a sua voz. Então eu queria vos propor o seguinte. Eu fiz um estudo intensivo na Bíblia e encontrei, curiosamente, não é? 7 formas diferentes de ouvirmos a voz de Deus. De sabermos a sua vontade. Tá bom? E eu queria, durante agora os próximos minutos, partilhar convosco estas 7 formas diferentes de ouvirmos a voz de Deus. Que são, digo eu, muito importantes para a nossa caminhada espiritual. Querem saber então quais são estas 7 formas? Sim? Vamos lá? Então vamos começar pela primeira. A primeira é o mais simples e que eu acho que todos nós compreendemos. Diz o seguinte, Josué 1, 2, 8 e 9. Não se aparte a tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Está a falar de quê? Deus está a dizer o quê, Josué? O que é que ele está a dizer? Não se aparte a tua boca de onde? O que é isto, o livro da lei? Para nós hoje, o que é? A Bíblia, sim? Continua. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, não te mandei eu? Esforça-te,
tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Esta é a vontade do Senhor. Então, a primeira maneira e mais direta de ouvirmos a voz de Deus é o quê? A Bíblia é, para mim, a revelação de Jesus Cristo. Perguntais porque creio em Jesus? Porque é para mim um divino Salvador. Porque creio na Bíblia, porque achei que ela é a voz de Deus falando à minha alma. Amém? Então, o que é a Bíblia? A palavra escrita de Deus é o quê? A voz de Deus. Incrível, não é? Podemos ter em nós mesmos o testemunho de que a Bíblia é verdadeira e de que Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia é a voz de Deus a falar-nos, tão seguramente como se pudéssemos ouvir com os nossos ouvidos. Se compreendêssemos isso, se nós tivéssemos noção disto, abriríamos a palavra de Deus com respeito, buscaríamos seriamente as suas leis. Ler e contemplar as Escrituras seria considerado o quê? Uma vez alguém me dizia quanto eu gostava de poder ir à presença de Deus e ouvir de Deus a sua vontade. Alguém aqui tem esse desejo? Gostavam de ir ter uma audiência particular com Deus? Se fizessem uma pergunta, com quem é que vocês gostariam de ter uma conversa? Seria com o presidente do Brasil? Seria... Para nós cristãos, seria com quem? Nosso Criador? Sim? Pois é. Então, o estudo da palavra de Deus é como se tivéssemos uma audiência com o Deus eterno. E é a principal fonte de compreendermos o que é que Deus quer para a nossa vida é ouvir a voz de Deus. Então, a primeira maneira, e penso que essa é clara para todos, certo? Ouvir a voz de Deus é através da sua palavra. Uma vez eu vi uma imagem que colocaram nas redes sociais que eu achei muito interessante. Estava um bonequinho, não é? Um senhor de joelhos a orar, a dizer, por favor, revela-me a tua vontade. E depois, na imagem em cima, tinha uma nuvenzinha e da nuvem saía uma mão esticada. Sabem o que é que estava nessa mão? A Bíblia. É uma imagenzinha que tem uma mensagem que é importante. Muitas vezes nós desconhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes estamos a procurar e orar ao Senhor, por favor, mostra-me o caminho a seguir, ajuda-me a tomar esta decisão. E muitas vezes Deus já deu a resposta na sua palavra. E sabem, nós como adventistas, nós temos um privilégio incrível. Sabem qual é o privilégio incrível? É que nós temos a Bíblia, certo? Mas nós temos ainda uma bênção tão grande da parte do Senhor. Conselhos, advertências, recomendações, escritas de uma forma clara e direta, inspiradas pelo mesmo Deus. Quais são esses escritos? Sabem que Ellen White diz que nos seus escritos estão os casos de quase todas as pessoas. E que nos testemunhos e conselhos dela está a vontade de Deus manifesta para tantas situações diferentes. E muitas vezes eu não sei qual é a vontade de Deus. E Deus já a revelou. Concordam comigo ou não? Sim? Muito bem, vamos continuar. Então, segunda maneira de ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo, conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que é? Pregas a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas e exortas com toda a longanimidade e doutrina.
O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando a palavra é exposta, vocês devem lembrar-se que é o quê? Que é a voz de Deus que lhe está falando por meio de um servo. Eu não sei se isto já aconteceu com vocês, mas Deus já me falou diretamente ao meu coração. Deus já trouxe uma mensagem para mim através de alguém a pregar a sua palavra. E isso é a voz de Deus a falar ao coração. Mas há aqui um pormenor que é muito importante. Se um pregador sobe ao púlpito para pregar filosofias humanas, para pregar a sua opinião, para pregar a opinião de outra pessoa, ele é a voz de Deus a pregar. O que é que vocês acham? Para ser a voz de Deus, o que é que diz ali? Quando a palavra de Deus é exposta. Existe uma corrente de homilética. A homilética é a disciplina teológica que ensina, ou se debruça na técnica da pregação, da exposição da palavra. Ok? Existe uma corrente homilética que diz assim: um pregador, um orador, não deve usar mais do que 2 ou 3 textos. Isto é o que muitos professores de homilética ensinam. Qual é o problema disto? O que é que vocês acham? Se eu vou estar a falar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, se só posso partilhar 2 ou 3 textos, o que é que eu vou falar no entretanto? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Quando um pregador fala, deve expor o quê? O que diz o Senhor. Eu não estou aqui para dar a minha opinião. Eu não estou aqui para dizer o que é que eu acho. Eu estou aqui para mostrar o que Deus diz e para partilhar o que Deus tem feito na minha vida. É isso. Mais nada. Nós, como pregadores, como portadores da mensagem, temos que transmitir a luz do Senhor. Não a minha luz, não o meu entendimento, não aquilo que eu acho ou aquilo que eu sei. Então, quando um pregador prega a palavra do Senhor, é a voz de Deus. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É de Cristo que nós devemos falar. Então, como ouvir a voz de Deus? Temos já 2 maneiras. Quais são? Pela Bíblia e pelo pregador, pela pregação, certo? Para já, todos concordam? Sim? Ok. Mas ainda faltam 5. Uma vez, eu ouvi um pastor que eu gosto muito, um pastor com quem eu aprendi muito, a fazer um seminário sobre o santuário. Já devem ter reparado que eu gosto de santuário, não é? E ele estava a falar de uma experiência bíblica de alguém ao qual Cristo apareceu e falou com ele diretamente. Então aquele pastor disse uma frase seguinte: eu nunca tive este privilégio, eu nunca ouvi a voz de Deus. É certo que ele estava a falar de ouvir literalmente a voz de Deus. Mas aquilo fez-me pensar neste estudo aqui. Porquê? Porque há uma maneira em que Deus fala a todos os seres humanos que existem neste planeta. Todos os seres humanos que já passaram por esta terra, que estão nesta terra e que não vão nascer, todos, sem exceção, ouviram a voz de Deus. Sabiam? Não há ninguém que tenha passado por este planeta, mesmo que nunca tenha ouvido falar da Bíblia, mesmo que nunca tenha ouvido nenhum pregador a falar de Cristo e da sua palavra, todos já ouviram a voz de Deus, sem exceção. Todas as pessoas que estão aqui neste globo azul ouviram a voz de Deus. Diz assim Isaías, vamos ver se nós entendemos isto.
E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Andai nele sem vos desviardes para a direita, nem para a esquerda. Este texto está a falar de quê? Alguém sabe? Repara bem. Eu estou aqui no meu caminho de santuário, não é? E na minha luta espiritual. E o que é que eu ouço por trás de mim? É o quê? O que é que eu ouço? Este é o caminho. Segue-o. Mas sabem que se eu olhar para trás, eu não vejo ninguém. Está-se a referir aqui a este versículo. Alguém sabe? Então diz o seguinte: a voz do dever é... O que é que diz? A voz de Deus, um guia interior enviado do céu. Não devemos brincar com o Senhor sobre este assunto. Como é que nós costumamos chamar a esta voz do dever? Alguém sabe? Exatamente, a voz da consciência. Eu quero vos dizer, há aqui alguém que nunca tem ouvido na sua mente o Senhor a dizer: Ruben, não faças isso. Ruben, tu sabes perfeitamente que isso está errado. Ruben, não vás a este sítio. E eu tinha 18 anos, não, já tinha 19 anos, e eu estudava numa faculdade a 70 quilómetros de minha casa. E os meus pais, com sabedoria do Deus, ok, não quiseram que eu ficasse lá a morar, mas que eu fosse todos os dias de carro, ok? Era uma viagem muito cansativa. No entanto, por vezes, quando havia trabalhos de grupo importantes, eu ficava lá em casa de um amigo, tá bom? E dormia, passava lá à noite. Numa dessas noites, antes de jantar, o trabalho já estava feito, não é? E então, o que é que os jovens daquela idade, universitários em Portugal, costumam fazer, sabem? Costumam ir para a noite. Diz assim aqui, no Brasil. Então, eu fui com eles, levaram-me para um bar até à meia-noite, porque a discoteca só abria à meia-noite, e o objetivo deles era passar a noite lá na discoteca. Aqui chama-se discoteca? Não. Tem outro nome? Ok. Eu digo-vos que aquela viagem a pé que nós fizemos, desde o sítio onde estávamos até à discoteca, onde eu infelizmente passei uma das piores noites da minha vida, e eu fui o caminho todo a ser torturado pelo Senhor. E eu estava-me a dirigir para lá, e o que é que estava à minha mente? A dizer... O que é que estava a dizer? Não vais para lá. Isso não é um sítio para o cristão. E eu fui o caminho todo a ouvir aquela voz, e sabem o que é que eu estava a fazer? Estava aí na mesma. E fui para lá. E passei lá à noite, até às 6 da manhã. E sempre a voz de Deus a dizer-me, sabem o quê? Ruben, este não é um sítio para ti. Já aconteceu isto com algum de vocês? Sim? Sabem, o contrário também é verdade. Ele também nos diz: Ruben, é exatamente este caminho que tu tens de seguir. Sabes perfeitamente que deves ajudar aquela pessoa. Sabes perfeitamente que, Ruben, vais sair de casa e vais deixar a tua cama por fazer? Vais sair de casa e vais deixar a cozinha desarrumada? A tua esposa está cansada, não ajudas a arrumar, a lavar a louça? Isto acontece com vocês ou não? Sou só eu? Não. Sabem o que é isto? Sabem o que é isto? É a voz de Deus. Não é a nossa voz. Porque nós o que queremos fazer é o contrário da voz de Deus. E o Senhor está sempre, constantemente a nos chamar, a nos dizer: Ruben, não é por ali. Ruben é por aqui. Diz. A minha preocupação é que é muito fácil a gente começar a absorver ideias
por exemplo, muitas vezes nos levam para o fanatismo. E a nossa consciência é como se fosse uma doença autoimune. Ela começa a atacar a gente, mas não sendo uma voz que vem de Deus. E muitas vezes a gente começa a se preocupar com coisas que a gente não deveria estar se preocupando. Eu, por exemplo, muitas vezes eu penso, não faça isso, né? Aí eu penso, não, pera, mas isso é alguma paranoia minha, não é uma coisa que vem de Deus. E daí fica aquela coisa, mas e se for, né? E daí é uma situação difícil. Muito obrigado. Então, como é que eu distingo? É importante isto que acabámos de ouvir. Perceberam? Perceberam? Muito bem. É verdade, muitas vezes nós podemos confundir os nossos próprios pensamentos com a voz de Deus. É uma realidade. Agora, nós temos que ter a noção que Deus, a nossa consciência, só nos fala duas coisas. Ok? Fala-nos, Ruben, isto é errado de fazer, e é sempre de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, certo? Certo ou errado? Sim. E quando ele nos diz este é o caminho a seguir, é baseado em quê? Em algo que eu já sei. Perceberam o que eu estou a dizer? Ele não me vai dizer algo que eu não sei. Quando Deus me diz assim, Ruben, tu sabes perfeitamente que deves fazer isto, é porque eu já estudei isso na palavra de Deus e Ele está-me a fazer o quê? Está-me a fazer o quê? Está-me a lembrar. Ok? E Ele não me vai dizer coisas que eu não sei, que nunca estudei. Não é esse o propósito da voz da consciência, senão eu não precisava de estudar a palavra de Deus. Faz sentido? Sim? Então, como é que eu sei que é a voz do Espírito Santo? Porque Ele está-me a lembrar de algo que eu sei, ok? Quer para o caminho a seguir, quer para o caminho a evitar. E por isso, muitas vezes nós confundimos os nossos pensamentos. E como é que eu tenho a certeza que é a voz de Deus? Bem, onde é que eu já ouvi isto? Onde é que eu já estudei isto? Onde é que eu já... Estão a perceber o que eu estou a dizer? É isso que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai usar aquilo que nós já comunhamos com o Senhor para nos chamar a atenção. Por isso, a voz da consciência não substitui o quê? O estudo da palavra de Deus, quer escrita, quer ouvida. Está claro? Sim? Então, a consciência funciona de acordo com a nossa posição espiritual e de acordo com o nosso conhecimento. Agora, compreendem que vai estar no céu pessoas que não guardaram o sábado. Certo? E porquê? Vão estar no céu pessoas que nunca tiveram acesso à Bíblia. Sim ou não? Por como é que isto é possível? Porque eles tomaram as decisões baseado naquilo que eles conheciam. Eles ouviram a voz do Espírito Santo baseado naquilo que eles conheciam. E tomaram as decisões baseado no que eles conheciam. Toda a gente pode rejeitar ou aceitar a voz de Deus na sua vida, mesmo que nunca tenha tido acesso à palavra de Deus. E isto é sempre uma questão, como dizia a irmã, muito importante, é uma questão moral, ok? Aquele que o Espírito Santo nos leva é sempre para questões morais. Não é pela voz da consciência que o Senhor me vai dizer que casa que eu tenho que comprar. Nem que esposa é que eu tenho que escolher. Não é. Existem outras maneiras para isso. Está claro? Alguma dúvida? Sim, perceberam? É só questões morais. Ruben, isto é certo, isto é errado. Baseado naquilo que eu já sei. Tá bom? Ok, vamos continuar. O Espírito Santo contende com todo o homem. Isso é o que é? É a voz de Deus. Não tínhamos dúvidas que todos nós ouvimos a voz de Deus todos os dias. Qual é a nossa reação para isto? Quando alguém se recusa a dar ouvidos aos convites, às reprovações, às advertências do Espírito de Deus, sua consciência se torna cauterizada e da próxima vez que for aconselhado será muito mais difícil atender do que antes. E assim sucessivamente a cada repetição. A consciência é a voz de Deus.
ou vida em meio ao conflito das paixões humanas, quando resistida, o Espírito de Deus é entristecido. Cada vez que eu ignoro as advertências, os pedidos, as lutas do Espírito do Senhor, da voz de Deus na minha vida, eu estou a desonrar a Deus, eu estou a entristecer a Deus. Este é o grande conflito. O grande conflito passa-se aqui, irmãos, na nossa mente. E Deus faz tudo para eu aceitar a sua vontade na minha vida. Amém? Qual é a nossa resposta perante a voz de Deus? Muito bem, já vimos 3 maneiras. Para onde eu irei? Diz então Salmos 139. Para onde eu irei, teu Espírito? Aonde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer o seu na minha cama, tu aí estás. Não há nenhum sítio no mundo que nós podemos fugir que não estejamos ao alcance da voz de Deus. Faz sentido? Alguma dúvida, pergunta, comentário? Vamos continuar? Sim? Então, já temos 3. Palavra de Deus escrita, palavra de Deus pregada, voz do Espírito Santo a falar à nossa consciência. Queres microfone? Sim. E quando você tem que decidir entre 2 deveres relacionados à obra de Deus, como a gente faz essa diferenciação? Ok. Quando nós temos que decidir, bom, vou para missionário ou vou para, não sei, médico? É algo desse género? Ou questões morais? Sim. Ok, 2 chamados, exatamente. Não é a voz da consciência, não é a palavra de Deus escrita, nem é a palavra de Deus pregada. É outra que ainda vamos falar a seguir. Está bem? Por isso, eu quando falar nessa, eu vou pegar nesse exemplo. Pode ser? Deus deu soluções para todos os nossos problemas, todas as nossas indecisões. Ok? Vamos lá, então. 4ª maneira. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ok. Estamos a falar de quê? Vejam se entendem isto. Se uma coisa é da vontade de Deus, ok? E eu aceito isto para a minha vida, pode ser impedido. O que é que vocês acham? Bom, pode ser impedido por mim, não é? Que eu posso rejeitar. Mas estão a perceber o que eu estou a dizer? Era propósito de Deus ou não que o povo de Israel fosse ao outro lado do Mar Vermelho para o ir adorar o Monte Horebe? Sim ou não? Mas o que é que estava entre eles e o Monte Horebe? O Mar Vermelho. O que é que vinha atrás? Um exército. Todo o povo clamou a Moisés e disse: para que é que nos tiraste do Egito? Viemos para aqui para... E o que é que Moisés respondeu? Alguém sabe? Moisés disse assim: estejam calados e vede o livramento do Senhor. Porquê que Moisés disse isso? Porque Deus tinha dito a Moisés que quando eles saíssem do Egito, iam adorá-lo no Monte Horebe. Ora, eles já tinham chegado lá no Monte Horebe? Já tinham lá chegado? Não. Moisés, neste momento em que ele falou isto, sabia o que é que ia acontecer? Não. Deus ainda não tinha dito o que é que ia acontecer. Mas o que é que ele disse ao povo? O que é que ele disse? Sosseguem. Se Deus disse que nós vamos, então é porque nós vamos. Não me interessa que tenha aqui este mar, não me interessa que venha aí o exército. Se ele disse que vamos, é da vontade de Deus. Se nós aceitamos, saímos do Egito, fizemos a nossa parte, o que é que vai acontecer? Deus vai abrir E literalmente a porta abriu-se, não é? E o que é que aconteceu? Eles passaram para o outro lado, foram adorar o Monte Horebe, sim ou não? Porquê? Porque era propósito de Deus. E eles aceitaram esse propósito. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Isto chama-se a providência divina. Uma das maneiras que nós temos para distinguir se um plano é da vontade de Deus
é quando nós vimos claramente o quê? O quê? A providência de Deus. Eu tenho que contar esta experiência muito rápido para isto ficar muito claro. Então, em 2008, final de 2008, nós estávamos com um problema, ok? E eu tinha uma empresa que comecei em 1999. A empresa começou simplesmente em casa dos meus pais, começou a crescer. Eu e a minha esposa trabalhámos durante 10 anos juntos. Em 2008 chegou a um ponto que já era impossível, nós entretanto casámos, a empresa continuámos num pequeno apartamento que nós tínhamos e era impossível viver já naquele apartamento com mais de 100 computadores lá dentro, com peças em todos os armários, com a garagem completamente cheia de material informático. Era impossível, ok? E eu tive um dos primeiros negócios online em Portugal, desde 2001, que tínhamos um negócio online de informática. Bom, o negócio cresceu e chegámos a um ponto que precisávamos de mais espaço e precisávamos contratar funcionários, ok? Pessoas para nos ajudar. Então eu, como sou uma pessoa de números, ok? Os meus amigos zoam comigo a dizer que eu penso em números e não com palavras, não é? E eu comecei a fazer contas. E eu pensei assim, bom, se eu alugar uma loja, por exemplo, ou um espaço, eu vou pagar 2 alugueres, diz alugar aqui no Brasil, sim, ok? 2 alugueres, 2 contas da luz, 2 contas da água, 2 contas da internet e vou acabar por mês de gastar muito dinheiro. Então surgiu uma ideia. Nós vamos tentar comprar uma casa, que nós vivíamos num apartamento alugado, que tenha um espaço grande para termos a nossa empresa, ok? E a prestação mensal, o pagamento mensal, ia ser inferior do que ter 2 espaços alugados, um para viver e outro para trabalhar. Faz sentido? Sim? Ok, então nós oramos sobre este assunto. E nós fomos ter com um corretor imobiliário, pedimos para ver algumas casas e nós tínhamos um valor até que nós podíamos ir, ok? E nós andámos a ver algumas casas dentro desse valor. À vida embora, o corretor disse o seguinte, olha, no caminho que nós vamos, eu tenho mais uma casa que posso vos mostrar. E eu sei que está fora do vosso orçamento, mas eu gostava de vos mostrar aquela casa. Então nós passámos por lá só para ver, ok? E eu vi a casa e a casa era extraordinária, espetacular. Eu estou a sair da casa e alguma coisa me dizia, é este local. Tinha uma garagem que dava para 7 ou 8 carros, uma garagem enorme, era perfeita para o que nós precisávamos. Mas eu vim embora e estava sempre no meu pensamento aquilo. E então eu decidi, bom, o não é garantido, então eu vou fazer uma proposta. E eu fiz uma proposta bem abaixo do valor da casa. E veio a resposta. Sabem qual foi a resposta? Sim, eu aceito. Eu assim, bom. Então nós fomos ao banco. E estivemos lá no banco. E o banco pediu vários documentos, ok? E tinha acontecido uma coisa. Vou tentar explicar, porque lá as regras são diferentes daqui. Mas há um documento que é essencial para conseguir um crédito para comprar uma casa. Chama-se Declaração de IRS. O que é isto? É uma declaração que prova os teus rendimentos do ano anterior. Ok? Muito bem. Só que havia um problema. Até o ano anterior, a empresa estava em nome do meu pai. E nesse ano eu tinha trocado para o meu nome. Ou seja, eu não tinha declaração de IRS. E eu fui ao banco. E o banco viu todos os nossos documentos. E o senhor do banco disse assim, olha, não vale a pena porque é impossível um crédito bancário. Mas eu estava tão, não sei, alguma coisa me dizia que Deus estava a orientar as coisas. E eu disse, não faz mal. Há algum problema se submetemos os papéis na mesma?
Ele disse não, o máximo é que perdem 300 euros, que é o custo do processo de avaliação. Eu, pronto, tudo bem. E o senhor lá submeteu os papéis. Uma semana depois, eu recebo um telefonema do banco. E o senhor diz o seguinte: olha, só há uma maneira de vocês conseguirem o crédito bancário, é se tiverem fiador. Aqui diz fiador? Não, não se diz fiador. Disse? Ok. E eu fui à palavra de Deus. Sabem o que é que a palavra de Deus diz sobre o fiador? Sabem o que é que diz, não diz? E eu disse não. E ele, pronto, então, olha, vamos ver qual é a resposta. Mas sem fiador vai ser impossível. Então, era impossível sem declaração de IRS e era impossível sem fiador. Uns dias depois eu recebo um novo telefonema do banco. E ele diz-me o seguinte: eu não sei o que é que vocês fizeram e eu não sei o que é que aconteceu, mas o crédito foi aprovado. Deus é o Deus dos impossíveis. Se alguma coisa é da vontade de Deus, não importa que seja impossível. Se for da vontade dele, o que é que vai acontecer? Vai acontecer. Eu acompanhei um casal, ainda vou conseguir terminar a mensagem, mas eu tenho que contar esta história. Eu acompanhei um casal que queria comprar uma loja de lavar roupa, uma lavandaria. Não sei se chama aqui também lavandaria. Eles achavam que era o melhor negócio do mundo para eles, ok? Então, eles pediram para orar com eles para tentar perceber a vontade de Deus para a sua vida. Esse casal foi ao banco para tentar o crédito financeiro. E o banco disse, muito bem, a única maneira é se vocês colocarem uma hipoteca na vossa casa. Diz hipoteca aqui também? Sim? E eles, bom, ok, nós vamos arriscar, pensamos que é um bom negócio. Então, quando foram fazer o processo, o que aconteceu? Precisavam, como era uma casa já antiga, precisavam de um documento da prefeitura. Lá não se diz prefeitura, mas acho que aqui diz prefeitura, não é? Então, eles foram à prefeitura buscar o documento. Chegaram lá e após semanas e semanas de luta, a prefeitura disse assim: nós não sabemos o que aconteceu, mas esse documento desapareceu, nós não temos. Então, esse homem foi para lá, para a prefeitura, e disse: eu não saio daqui. Levou uma tenda para dentro da prefeitura e disse: eu não saio daqui enquanto não me derem esse documento que falta. E disse: eu vou à televisão, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, mas eu quero aquele documento. Ao ponto de o presidente, como é que se diz? O prefeito, é assim que se diz cá, ter que fazer uma coisa, teve que falsificar um documento para dar àquele homem para ele levar ao banco. Antes de fazer isso, ele disse o seguinte: você tem toda a razão. Leve a prefeitura a tribunal que nós vamos ter que o indemnizar. E sabem o que é que ele fez? Não, eu quero o documento. E a Câmara, a prefeitura deu o documento. E eles foram e obtiveram o crédito bancário. Sabem o que aconteceu àquele negócio? Correu muito mal. Estiveram 10 anos a pagar a dívida que contraíram. Nós somos assim. Vocês acham que Deus estava a abrir as portas ou a fechar? Deus fez tudo para que eles não seguissem em frente. Tudo. E nós muitas vezes somos tão cegos, pensamos que o caminho é ali e o Senhor fecha uma porta e eu o que é que eu faço? Vou buscar um martelo e rebento a porta fora. E eu estou a orar todos os dias: Senhor, mostra-me o caminho, mostra-me a direção. E o Senhor fecha a porta. E o que é que eu faço? Deito a porta abaixo e continuo. Nós somos assim.
O Senhor está constantemente a tentar orientar-nos no sítio certo, mas constantemente nós queremos a nossa própria vontade. Bom, de certeza que não vou chegar ao fim, vou tentar agora andar rápido. Perceberam o que é a providência de Deus, sim ou não? Sim? Ok. Muito bem, eu tinha aqui o exemplo de Neemias, que foi exatamente um exemplo de providência de Deus, em que Deus fez o que Neemias não podia fazer, ou não? Sim? Deus fez. Vamos continuar. Então, providência de Deus. 5. Este eu antes queria saltar, não é? Que eu não queria falar neste. Mas vou ter que falar. A primeira vez que eu apresentei este sermão, eu não falei deste motivo. Eram só 6. Porque este é muito perigoso de apresentar. Diz assim: todavia se repartirá por sorte, segundo as tribos dos pais herdarão, segundo sair o quê? Se repartirá a herança deles entre tribo de muitos e poucos. Como é que foram repartidas as terras de Israel pelas várias tribos? Como é que foram? Como é que foi escolhido o discípulo que substituiria Judas? Ok. Este é um método bíblico de saber a vontade de Deus. Mas eu não gosto de falar dele. Porquê? Porque é muito perigoso. Porque nós podemos achar que a vontade de Deus é ir ao casino e lançar uma moeda ao ar e sabemos a vontade de Deus. E não é assim que funciona. Eu vou arriscar, está bem? Posso arriscar? Vamos lá. Ellen White diz que nós não devemos procurar a vontade de Deus por eventos aleatórios. Percebem o que eu estou a dizer? Uma vez eu ouvi uma jovem contar uma experiência que ela teve. Ela estava sentado no refeitório da faculdade, da sua universidade, e ela queria saber quem seria o seu futuro esposo, ok? E ela fez uma proposta a Deus. Qual foi a proposta? O próximo jovem que entrar na porta é quem tu escolhestes para mim. Temos aqui um problema, não temos? É que independentemente da vontade de Deus, ia ou não ia entrar um jovem eventualmente? Claro. Então, muitas vezes, estas coisas são o quê? Perigosas quando nós não entendemos bem, ok? E isto que aconteceu no passado é algo que Deus providenciou em circunstâncias muito específicas, ok? Quer das pessoas, quer do motivo em si. Eu não recomendo a ninguém usar a sorte para saber a vontade de Deus, a não ser em coisas muito específicas e com semanas de jejum, de oração e de consagração ao Senhor. E isto só é para coisas muito específicas, está bem? E eu vou avançar. Se eu tiver tempo no fim, eu conto uma experiência sobre isto, está bem? Pode ser? Tá? Vamos lá, mas é importante nós terminarmos. Aquela que é das mais importantes na nossa vida. Fazei prova de mim. Há situações na nossa vida que não há maneira de nós sabermos a vontade de Deus pela Bíblia, pela voz da consciência, por um pregador, pela providência de Deus, não há maneira. Então, o que é que Deus diz? Fazei prova de mim. Gedeão, lembram-se da história de ontem? Gedeão, qual era a decisão que ele tinha que tomar? Se ia para a guerra ou se não ia para a guerra? Era essa a decisão, não era? Ele conseguia nos escritos que existiam na altura ver se havia de fazer aquela guerra ou não. Por um pregador, acham que ele conseguia? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ele precisava de ter a certeza absoluta que estava aí no caminho certo. E o que é que ele pediu ao Senhor? Uma prova. Era uma questão moral? Não. Por isso a consciência não o ia ajudar. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E eu sofri da mesma dúvida de Gedeão quando eu comecei a namorar com a minha esposa. Não é? Foi uma situação em que realmente tinha que ser o Deus a mostrar, porque eu estava convencido que estava a cometer o maior erro da minha vida. Quem esteve ontem
Lembra-se da história seguramente. Então o que é que eu tive de fazer, irmãos? Eu tive de pedir a Deus que provasse. E quando nós pedimos provas a Deus, não pode ser algo que vá acontecer independentemente da vontade de Deus. Faz sentido? Não pode ser. Eu não posso pedir a Deus, olha, a próxima pessoa que entrar aí é a que tu escolhestes para isto ou para aquilo. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Temos que pedir a Deus algo como Gedeão pediu, que normalmente seria o quê? Algo que não acontece sem uma intervenção divina. Agora eu quero-vos dizer, temos que estar preparados para a resposta de Deus. Em 2013, eu tive uma proposta para comprarem a minha empresa. A empresa ainda era relativamente pequena, 2013. E para percebermos um pouco como é que funciona Deus. E a proposta foi muito atrativa. O dono da outra empresa, que na altura tinha uma empresa bem maior que a minha, disse-me o seguinte: eu ofereço um valor que para vocês não faz sentido, não é? 150 mil euros, ou seja, quanto é que isso é? Talvez R$1 milhão, não é? Não é um valor muito alto, mas o que é que ele me ofereceu? Ofereceu-me um contrato de trabalho a ganhar 5 mil euros por mês em 2013, que são 30 mil reais por mês. Não sei se isto é muito para vocês ou é pouco. Quanto é? 30 mil reais é um bom salário? Sim. Em 2013 propuseram-me este salário. Um contrato, 30 mil reais por mês, se eu vendesse a minha empresa. E eu ganhava, nessa altura, bem menos que isso. Ok? Então, eu fiquei numa dúvida, vendo ou não vendo? Como é que eu posso saber a resposta? É muito difícil, não é? O Senhor teve que me dar a resposta. E a resposta depois veio na última reunião para acertarmos os pormenores. E eu perguntei a ele, muito bem, o que é que vai acontecer aos meus funcionários, aos meus colaboradores? E a resposta foi, eu não quero nenhum, só quero a ti. Sabem qual era o problema? É que todos os meus funcionários guardavam o sábado. E todas as empresas da minha área trabalham ao sábado. Várias famílias dependiam daquele emprego para ter o seu sustento. 2013 ainda estávamos a recuperar da crise, né? Era um momento um pouco complicado lá em Portugal. Então sabem o que é que eu fiz, irmãos? Eu não vendi a empresa. No ano a seguir, a faturação da minha empresa duplicou. No ano a seguir, a faturação da minha empresa duplicou. No ano a seguir, a faturação da minha empresa duplicou. Tinha sido o maior erro da minha vida ter vendido a empresa naquele momento. A minha empresa, nessa altura, faturava R$1 milhão. Passado poucos anos, estava a faturar mais de 12 milhões de reais. O ano passado, Deus estava-me a dizer que eu precisava mais tempo para Ele. Gerir uma empresa com a dimensão daquela empresa, ter um ministério, estar sempre em viagens, em filmagens, em programações, em semanação, estava a ser muito difícil. Então eu pedi ao Senhor, Senhor, o que é que eu faço? Continuo com a empresa? Ou não? Então eu ajoelhei-me lá no meu escritório e fiz a proposta ao Senhor, Senhor, eu acho que tu queres que eu venda a empresa, mas eu não quero fazer nada contra a tua vontade. Mas se tu queres que eu venda a empresa, tu tens que ser tu a arranjar que eu não vou pôr a empresa à venda, não vou andar à procura de ninguém. Tens que arranjar alguém que queira comprar a empresa, que seja adventista do sétimo dia
que mantenha a empresa neste local e que mantenha os postos de trabalho. O que é que vocês acham? Sim? É um bocado difícil, não é? Eu levantei-me, peguei no meu carro para ir buscar o meu sogro. No caminho toco o telefone. Isto não é brincadeira, irmãos. Isto aconteceu mesmo no ano passado. Do outro lado estava um senhor que eu conhecia vagamente. Lá da zona de Lisboa, um empresário. E ele disse-me assim: Ruben, eu não sei muito bem porque é que te estou a ligar. Normalmente eu nunca fazia isto, mas estás interessado em vender a tua empresa. Tinha passado meia hora, irmãos. E eu disse: estou, então eu quero comprar. Passados uns meses ele comprou a empresa. E eu agora estou 100% a trabalhar para Cristo. Reparem, 2013, Deus disse: Ruben, não vendas a empresa. 2003, Ruben, eu vou arranjar quem compra a tua empresa. Quem continua com ela. Deus é incrível, irmãos. Se nós deixarmos Ele dirigir a nossa vida. Se nós buscarmos ouvir a sua voz, Ele é incrível. Eu não sei o que é que vou fazer daqui para a frente, irmãos. Eu tenho 45 anos e a minha vida acabou de mudar completamente. Eu deixei de ser empresário, acabei de terminar o meu curso de teologia, estou aqui a pregar para vocês e eu não sei o meu futuro. O meu futuro está nas mãos de Deus. O Senhor quer que nós deixemos ser Ele a dirigir a nossa vida. Eu sei, desculpa, só vou fazer aqui para a frente, está bem? Então eu vou continuar a provar a Deus. Mas a última é a mais importante de todas. Eu vou pôr, não vou ler os textos, porque vou falar disso agora lá no plenário. Deus quer que eu ouça a sua voz. Mas na realidade o que Deus quer, sabem o que é? Que eu seja a sua vontade. Deus quer que eu seja totalmente dirigido por Ele. E Ele quer que eu seja a sua vontade. Amém? Vamos levantar para terminar com uma oração. Querido e bom Pai que estás nos mais altos céus, louvado seja o teu nome. Ó Senhor, quão maravilhoso Tu és, quanto Tu nos amas, bom Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos pecadores. Perdoa-nos porque tantas vezes, Senhor, não queremos a Tua vontade, mas queremos a nossa vontade. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a nos consagrarmos a Ti. Ensina-nos a cada dia a colocar nas Tuas mãos a nossa vida e faz de nós vasos santos nas Tuas mãos. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Dirige a nossa vida. Faz-te presente em cada um de nós e ajuda-nos a aceitar o desafio que é ser as Tuas mãos, os Teus pés, a Tua boca, tudo, Senhor, aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.